Emma viveu dentro de um orfanato pelos únicos 11 anos de sua vida. Ela, junto com Norman e Ray, são considerados gênios entre os demais, e sua bondosa mãe, Isabella, cuida de todos eles com um sorriso no rosto. Eles podem estar comendo refeições quentes juntos todos os dias, mas como eles logo descobrirão, esta não é uma situação comum. Eles são, na verdade, as refeições sendo preparadas. Eles são testados rigorosamente como todas as semanas por horas, e é sempre Norman, Ray e Emma que tiram as notas perfeitas. Connie acha que definitivamente falhou no teste de hoje, assim como sempre, mas pelo menos nesse dia, ela finalmente conhecerá seus pais adotivos. Antes de finalmente se mudar para sua nova casa, Connie tentou se despedir de todos, mas acabou chorando. Antes de sair, Isabella a acompanhou até sua nova casa e assobiou a mesma melodia que sempre fazia. Depois que a mãe foi embora, Emma queria limpar a bagunça, mas viu que Connie havia esquecido sua preciosa pelúcia. Então, ela começou a correr para descobrir o que fazer. E Ray disse a ela que ela ainda poderia conseguir se corresse, e Norma a acompanhou para não ir sozinha no escuro. Eles chegam ao portão misterioso que viram ao longo da vida e caminham para dentro, até se aproximarem de um caminhão. Emma tentou olhar ao redor, procurando por Connie, e eventualmente decide verificar a traseira do caminhão. No entanto, o que ela vê choca cada centímetro dentro dela, e Norma vem dar uma olhada. Ele reúne coragem, e quando ele atinge o pico, sua mente quebra. A visão de Connie, uma pessoa que eles uma vez chamaram de família, o destroem. Eles ouvem uma voz de um velho e correm atrás do caminhão para se esconder, esgueirando-se por baixo para se protegerem. Eles continuam conversando e Emma dá uma olhada, criaturas de aparência demoníaca andando por ali. Norman e Emma fazem de tudo ao seu alcance para ficar quietos, mas os demônios pegam Connie e colocam ela dentro de um recipiente criogênico, chamando-a de mercadoria valiosa. Ela é uma humana de alta qualidade, carne feita exclusivamente para os ricos. Ultimamente, os demônios têm conseguido carne de 6 anos de baixa qualidade, mas em breve eles estarão obtendo as pontuações perfeitas e perguntam a Isabella se eles estão prontos para o embarque. Isabella diz que eles estarão prontos em breve, mas um dos demônios percebe que algo está errado e olha debaixo do carro. Mas Emma e Norman conseguem fugir nos últimos momentos possíveis, e Emma questiona se eles viveram a vida inteira apenas para serem jogados fora como comida. Os demônios entregam o brinquedo à mãe, e Ray pergunta como foi a viagem. Norman afirma que eles não conseguiram e eles foram para o quarto deles. Lá dentro, Norman diz a Emma para escapar com ele, mas Emma não consegue fazer isso, acha que as outras crianças ali são sua família e ela não quer que nenhuma delas morra. E Norman entende o quão doloroso isso pode ser e tenta confortá-la. No dia seguinte, depois que o almoço foi servido, Emma encara sua mãe calma, que sorri como se nada tivesse acontecido. Norman vem e tenta lembrar Emma para continuar sorrindo. Ele já discutiu seu plano com ela. Eles sabem que a sua mãe provavelmente encontrou o coelho, então ela sabe que alguém entre eles descobriu a verdade. Para manter seu conhecimento secreto, eles devem fingir que não conseguiram ver nada na noite anterior. Norman também percebeu que há uma razão pela qual eles ainda não foram enviados. Os demônios provavelmente se importavam com a pontuação perfeita porque queriam melhores cérebros para se desenvolver mais, mas eles nunca mantêm uma criança com mais de 12 anos. A julgar por suas descobertas, percebe que o envio mais próximo provavelmente será no aniversário de 12 anos, que será em 2 meses. Dentro da floresta, Norman e Emma tentam desenhar um mapa deste lugar, pois os demônios estão sempre guardando o portão, ou ele está fechado. Eles decidem investigar a floresta. Depois de um tempo correndo pela mesma, eles finalmente descobrem uma parede gigante ficando em seu caminho. Norma tenta subir na árvore, mas escorrega e cai de bunda. Então Emma sobe no seu lugar. Quando ela olha para fora, tudo que ela consegue ver é uma parede de 3 metros de espessura e mais florestas no horizonte. Por causa de sua suavidade, eles não podem escalá-la, mas se tiverem alguma corda, conseguirão
conseguirão escapar. Eles ouvem sinos tocando e correm de volta antes que a mãe deles fique desconfiada. Porém, uma das crianças mais novas chega e diz que Nayla está desaparecida. Isabela olha para sua bússola e diz à criança que encontrará quem está desaparecido e entra na floresta. Um pouco mais tarde, chega de volta e Norman e Emma percebem que ela sabe suas localizações exatas. Tudo isso foi apenas para mostrar às crianças defeituosas que ela pode rastreá-los usando seu dispositivo de rastreamento, vulgo bússola, embutida com GPS, tá ligado? Ray vê tudo isso, mas mantém para si mesmo. Norman planeja pegar uma corda, mas Emma está preocupada que possa haver câmeras os observando também. Norman não encontrou nenhuma câmera e ele está procurando por elas com mais afinco, mais do que o Ellie procurando pelo Kira. Eu não entendi o que ele falou. Dom pede ajuda de Norman, já que o relógio não está funcionando, e Emma olha para o quadro e chora por Connie. Depois de consertar o problema, Norman encontra Isabela olhando com olhos brilhantes para Emma, perguntando por que ela não tem estado tão alegre ultimamente. Depois de alguns momentos de encaradas frias, Emma entra no personagem e diz que está triste desde que Connie foi embora. Ray chega para avisar a todos que o jantar foi preparado, e Norman aproveita a oportunidade para afastar Emma enquanto caminham. No entanto, Isabela pergunta se eles foram ao portão ontem, mas Norman afirma que eles estavam muito ocupados brincando de pega-pega para ir lá e quebrar as regras. Isabela diz que está tudo bem, desde que eles não vão, e descem as escadas. Emma desaba de todo esse estresse intenso que ela estava sofrendo, e Norman tenta dar a mão para ela se levantar. Ele também está tremendo, e Emma se levanta, deixando ambos determinados a seguirem com o plano. E enquanto saem, Ray os observa. Naquela mesma noite, Norman olha ao redor em busca de coisas para usar como corda e pega uma toalha de mesa. Eles passam o dia seguinte criando a corda e escondendo-a, mas eles ainda não descobriram o que fazer com os transmissores. Emma pergunta se Ray saberia a solução e Norman acha que seria útil, mas tentará confrontar Ray pessoalmente. Porém, Ray interrompe a conversa e pergunta sobre o que eles estão falando. Ele os segue desde aquela noite e pergunta o que aconteceu no portão. Ele pede que eles desembuchem logo, mas enquanto eles se afastam, Isabela percebe que eles estão desaparecidos. Ray acredita em tudo o que eles estavam dizendo, mas diz que só acredita nisso por causa de Norman, já que Emma é um inútil. Ray tenta descobrir quais crianças poderão se juntar a eles em seu plano, mas Emma diz a ele que vai levar todas elas. E Ray acha que não há chance de todos eles fugirem, já que a maioria das crianças mal consegue correr. Não só isso, mas também vive dentro de uma fazenda que colhe humanos, e o mundo exterior provavelmente é apenas um lugar governado por demônios que atacarão os humanos sempre que tiverem chance. Sua única opção é deixar os mais jovens para trás, mas Emma diz que nunca permitirá que isso aconteça. Ela quer que todos em sua família sejam salvos e não quer ver ninguém terminando como Connie. Ela diz a Ray que não vai negociar isso, e Ray pergunta a Norman se ele realmente vai com o plano idiota dela. E Norman diz que nunca vai abandonar Emma, depois de tudo que ela fez, sempre se colocando acima dos outros, mesmo que ele esteja em um navio afundando. Ele a seguirá até a morte porque gosta mais dela do que de qualquer outra coisa e fará de tudo para continuar a vê-la sorrir em vez de chorar. Norman promete que fará tudo ao seu alcance para tapar todos os buracos em seu navio que está afundando. Pode ser uma loucura, mas este mundo é ainda mais insano, e ele pergunta a Ray se ele vai se juntar a eles também. O sino do jantar toca mais cedo do que o normal, e Carol, um novo bebê, se tornará parte da família junto com uma nova mãe, chamada Crone, que tomará conta deles junto com Isabela. Norman está bravo porque agora tem que lidar com outro adulto junto com os transmissores, mas Ray diz que isso é uma coisa boa. Ter duas mulheres significa o dobro de enredo. Fique pelada, tigresa! Eu sou o dragão guerreiro! Independente de onde esse novo bebê e essa nova mãe vieram, eles ainda precisam localizar os dispositivos de rastreamento. Ray pensa que um dispositivo que não deixa cicatriz é muito avançado para existir, então deve haver um lugar no corpo onde uma cicatriz foi deixada. Só que se foram feitas há muito tempo, essas cicatrizes já desapareceram, mas Norman teve uma ideia genial para verificar Carol, já que ela acabou de chegar. Crone parabeniza Isabela por todas as grandes conquistas que ela teve, e Isabela é a melhor mãe atualmente e produz carne de mais alta qualidade. Mas Isabela diz a ela para parar com esse papinho.
Ela entrega as informações sobre Carol para memorizar sobre as crianças e a informa que algumas delas conseguiram aprender sobre os demônios, mesmo que seja contra as regras. Ela diz a Crone que sabe quem são os culpados, mas ordena que ela simplesmente os vigie. Ela diz a Crone que ela não é nada além de uma guarda e que ela deve ser apenas mais um par de olhos. Crone jura lealdade à mãe de todas as tramas, mas, dentro de seu quarto, ela fala com o Senhor Cabeça de Batata e pensa que finalmente conseguirá realizar seu sonho de ser mãe. Pra quem não sacou a ideia, mãe que eles falam é tipo a mãe desse local, tipo a mãe do orfanato, sabe? Não ser mãe, mas sim a mãe do orfanato. Só pra quem não entendeu. Se conseguir localizar as crianças e reunir evidências concretas, ela definitivamente será capaz de tomar o lugar de Isabela. Crone brinca com todas as crianças, mas ela se aproxima furtivamente de Ray e Norman e tenta cumprimentá-los enquanto os encara com olhos esbugalhados. Enquanto ela se afasta, Norman pensa que eles já estão sendo suspeitos e acha que devem se apressar antes que Isabela os perceba, enquanto Emma brinca com Carol e o Quatro Olhos, que está prestes a fazer uma pergunta para ela, mas Emma olha atrás da orelha de Carol e vê um hematoma. Quando ela era mais jovem, sua mãe disse que esses hematomas eram apenas exames de sangue, mas Emma sente que não há mais hematomas lá porque provavelmente sumiu, mas ela se pergunta por que está tão interessada. Emma diz que é porque ela está interessada em protuberâncias e se agarra a Carol, pensando que ela terá que proteger todas as outras crianças. Depois que escurece, Isabela recita códigos e tenta entrar em contato com a sede, mas ouve a voz da avó perguntando se as 3 pontuações perfeitas estão prontas para o embarque. Todas as outras plantas falharam, então ela é a sua última tábua de salvação. Isabela conforta os demônios e promete ter a remessa pronta, e eles acham que esta colheita vai ser a maior, enquanto oferece suas orações a ele. No dia seguinte, Emma brinca consigo mesmo para chutar a bola para longe, e Crone percebe suas ações. Ela deixa os outros saberem sobre os dispositivos atrás de suas orelhas, e eles começam a pensar em uma maneira de destruir o transmissor sem alertar a mãe. Por enquanto, existe a possibilidade de que quebrá-lo possa alertar a mãe, então eles não deviam tentar quebrá-lo a menos que estejam prontos para escapar. Uma pessoa observa sua conversa dos arbustos e Ray acha que terá uma solução para desligar o transmissor, mas eles ainda devem se concentrar em treinar as crianças para que sejam mais capazes fisicamente para o seu grande plano de fuga. Ao longo dos dias, eles começam a brincar com todas as crianças para aumentar sua resistência e Ray se concentra em ensinar-lhes estratégias para se esconder. As crianças na floresta tentam seus novos métodos para evitar a captura, mas elas têm um longo caminho a percorrer. Crone acha que a brincadeira deles parece divertida e ela quer conhecê-los melhor, então ela pede para brincar com eles com um limite de tempo de 20 minutos. Tá amarrado e repreendido, coisa ruim. Após a contagem regressiva, ela começa a correr em direção a eles como uma estrela do atletismo e atrai todas as crianças com folhas criativas para capturá-los. Ela pega cada uma das crianças e até explode através das árvores como se fosse um super-humano. Quando ela está prestes a pegar 2 das últimas crianças, Emma corre para resgatá-los e corre com todas as suas forças para escapar. Ela chega a uma área cheia de pilares de pedra, mas Crone sabe que Emma provavelmente está muito cansada depois de carregar 2 crianças enquanto correm. Ela olha ao redor procurando por ela e diz para ela desistir, porque se ela viu a colheita naquela noite, ela vai estar do seu lado. 見つけた。 Com apenas alguns minutos restantes no relógio, Norman e Ray fogem dela e se separam para criar distância. Ela tenta alcançar Norman, mas seu parkour superior ou habilidades permitem que ele a desvie no campo e até mesmo desapareça diante de seus olhos, chocando-a com suas habilidades. Ray a deixa saber que o tempo acabou e ela se sente derrotada por suas proezas físicas. Há uma pessoa que ela pode usar, no entanto, ela sorri para si mesma. Algumas semanas se passaram desde aquele dia e eles perceberam que Crone não fez nada. Norman pensa que há provavelmente um espião entre as crianças os vigiando, e Ray concorda que alguém é definitivamente um traidor. Quando está pronto, Emma encara todos de sua família, que pensava que viviam em paz, e agora tudo isso é uma fonte de suspeita. Alguns dias depois, Isabela se encontra com Crone e diz a ela que percebeu como ela estava testando sua força física, mas diz a ela que não está preocupada com ela. Crone não é nada mais do que apenas uma
apólice de seguro, então ela deveria ser apenas uma boa menina obediente e agir na palma de sua mão. Se ela continuar sendo uma boa menina, então Isabela promete que garantirá que ela se torne uma mãe. Mamãe. Crone sai da sala derrotada e pega sua boneca e a rasga. Sua raiva cresce enquanto ela pisa na boneca, prometendo que ela trará a ruína de Isabela e se tornará a mãe das crianças. As mesmas continuam treinando e criam equipes de duplas para tornar seus planos de fuga mais fortes. Depois, Norman pergunta a Ray quanto tempo até ele criar seu dispositivo para hackear a transmissão, e Ray acha que estará pronto em 10 dias, e Norman diz que é aí que eles farão sua fuga. Então, ambos ficam chocados ao perceber que será tão precipitado, mas Norman acredita que eles precisam escapar antes do inverno para garantir que eles sobrevivam ao mundo exterior. Para apoiar seus planos e descobrir qual criança está espionando eles planejam se encontrar com Dawn e Gilda, sendo eles os principais suspeitos. Dentro da velha biblioteca, Emma diz a eles que sua família está sendo vendida para pessoas más, mas enquanto Dawn pensa que ela está apenas brincando, Gilda acredita em tudo que eles estão dizendo e diz a Dawn para acreditar neles. Norman e Emma escondem a verdade sobre os demônios, dizendo que as crianças foram enviadas para famílias horríveis. Depois que eles foram embora, Ray fica bravo com ele por esconder a verdade, já que eles não saberão quem é o espião. No entanto, Norman preparou uma armadilha, dizendo que ele disse a Dawn que a corda estará sobre a cama de Norman, enquanto Gilda terá sua corda escondida dentro do banheiro. Dependendo de onde a corda desaparecer, eles descobrirão quem é o verdadeiro espião. Enquanto todos dormiam naquela noite, Gilda acordou e saiu do quarto, mas Emma notou que, embaixo da porta de Isabela, um pedaço de papel foi deixado, dizendo que a corda está debaixo da cama de Norman. A porta abre na frente de Gilda e Crone a recebe lá dentro. Emma tenta escutar, mas Gilda diz que ela não tem nada em mente e agradece por ela ser tão atenciosa. Quando está prestes a sair, Crone revela que ela sabe que Emma contou a ela tudo, o que aterroriza Gilda. Ela promete proteger Gilda enquanto delata, mas Gilda a empurra para longe, porque ela não quer levar pontos. Crone sussurra em seu ouvido, dizendo que se ela alguma vez procurar proteção, ela sabe para onde ir. Depois, Gilda tentou voltar sorrateiramente para dentro e Emma ficou feliz ao vê-la. Ela chora e abraça Emma, mas a raiva de Crone cresce, porque ela quer encontrar alguém que lhe forneça informações. Na manhã seguinte, Norman pergunta a Ray por que ele acha que alguém se ofereceria para vender seus próprios camaradas, e Ray revela que poderia ser para evitar ser enviado e devorado pelos demônios. Suas palavras continuam intrigando Norman durante todo o dia, e ele pergunta o que Emma faria se descobrisse que alguém os estava vendendo o tempo todo. Emma diz que tentaria resgatá-los, porque afinal eles são todos uma família, e sua pureza traz um sorriso na cara de Norman. Ele vai com Ray para verificar acima do banheiro, descobrindo que a corda ainda está lá. Então eles vão para a cama, só que não tem corda lá, e Ray acha uma pena que Dawn os tenha traído. 内通者は君だったんだね、レイ。 Eita porra. Essa foi a jogada de Norman com 300 de QI. Em vez de armar uma armadilha para Dawn e Gilda, ele propositalmente armou 4 armadilhas, 2 para enganar Ray e fazê-lo acreditar que ele estava sendo honesto. Porém, a armadilha real destinada a Dawn foi deixada no refeitório e a armadilha de Gilda estava na biblioteca. Eles nunca tiveram conhecimento das armadilhas debaixo da cama dele, então é uma coincidência terrível que tenha desaparecido quando Ray era o único que sabia sobre isso. Ray se deita em derrota, mas começa a rir. Ele está surpreso que Norman foi capaz de pegá-lo e ele revela que ele estava espionando eles esse tempo todo. Norman achou que Ray era a melhor pessoa para influenciar cada ação deles, planejando especialmente com uma inteligência para evitar que ele fosse detectado. Norman pergunta a Ray há quanto tempo ele está trabalhando para a mãe, e Ray diz que faz isso desde que foi trazido para este lugar. Ele pergunta se os transmissores podem de verdade ser destruídos, mas Ray não lhe dirá nada, já que eles vão abandoná-lo agora. Norman rejeita a ideia disso, dizendo que ele o manterá ao seu lado com 3 condições. A primeira é garantir sua segurança, a segunda é dizer a eles tudo do que eles sabem, e a terceira é desertar. Norman quer que ele mude de lado e se torne um agente duplo. Ray pergunta por que Norman é tão inflexível a permanecer amigo dele, e Norman diz que as palavras de Emma o inspiraram a continuar sendo uma família.
família. Ele ainda está intrigado porque Ray escondeu o coelho para que eles pudessem descobrir sobre os demônios e porque ele está constantemente fornecendo-lhes informações em vez de apenas atrapalhá-los. Ele pergunta se Ray é realmente inimigo deles e Ray diz que ele se ofereceu para ser um espião por vontade própria, tudo para preparar o terreno para o seu grande plano de fuga. Ele saiu de seu caminho para fazer uma oferta com sua mãe. Se ela se beneficiasse de seu trabalho, ele solicita que ela atrase o envio dele até que tenha 12 anos e compra para ele todos os tipos de itens de fora da fazenda. Durante todo esse tempo, ele está usando esses itens para criar um objeto que neutraliza o transmissor. Então, neste jogo, ele é o maior trunfo para derrotar a mãe. Todas essas informações serão sua maneira de escapar e até mesmo enviá-lo para o portão naquele dia para ver Connie era apenas para salvá-los. Ele tem apenas uma condição para fornecer a Norman com todas as informações e mentir para a mãe, e essa condição seria fingir que ele iria salvar todos para Emma, mas quando chegar a hora, ele quer que ele abandone todos os outros, independentemente de todas as crianças mais novas, que Ray vê como um peso morto. Se ele não aceitar essa condição, então é melhor morrer ali. Norman concorda relutantemente, mas acha que esta é uma situação miserável. Ray sai confiante e Norman luta para pensar em algo. Tudo correu perfeitamente para Ray, mas enquanto Norman continua pensando, sua mente finalmente percebe algo e ele ri disso, e Norman percebe que errou. À noite, ele entra furtivamente no quarto para se encontrar com Isabella, conforme o planejado, mas inventa mentiras para mantê-la distraída, dizendo que Crone tem feito movimentos egoístas contra ela. Ela diz a ele que Crone é apenas um último recurso de seguro, já que ele era o cão de guarda inútil, que não impediu Norman e Emma de ver os demônios. Ray afirma que ele vendeu seus melhores amigos desde então e está constantemente espionando Crone, então é melhor ela pagar. Isabella honra o acordo e diz que dará a ele o que ele quiser. Dentro do túnel, Norman foge com o resto das crianças, mas quando ele se vira, ele vê a visão de todos os seus camaradas caindo, até Emma fica com sua vida sugada, e o demônio gigante aparece atrás dele.